Uma sensível obra sobre a difícil tarefa de superar o luto. Hoje vamos conversar sobre O Meu Amigo Pintor, de Lígia Bojunga, leitura adotada para o primeiro exame de qualificação do vestibular 2024 da UERJ. O Meu Amigo Pintor foi publicado originalmente em 1982 com o título 7 Cartas e 2 Sonhos, um texto escrito sob encomenda de uma editora cuja narrativa dialogava com as telas abstratas da artista plástica Tomi Otaki. Em 1987, após deixar a coleção de arte da qual fez parte, a obra foi reformulada por Lígia Bojunga e publicada novamente já com o título atual. Nesse livro, ambientado na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, acompanhamos a comovente história de amizade entre um menino chamado Cláudio e seu vizinho Pintor, um artista de alma atormentada, cuja morte prematura afeta profundamente o protagonista, que enfrenta o desafio de lidar com o processo de luto. Eu queria era dizer que na terça-feira, quando eu cheguei da escola, eu fiquei sabendo que ele tinha morrido. Fui lá. Não aguentei olhar para ele assim morto. Virei a cara para a parede e dei de cara com um quadro que ele tinha pintado, uma mulher amarela. Um dia, ele me disse que ela estava assim, toda amarela, porque ela tinha acordado contente. E eu, que ainda não sacava nada de cor, fiquei achando que era a birutice do pintor. Não deu para ficar lá em cima. Voltei correndo para o meu quarto. De repente, comecei a me sentir todo escuro por dentro. Tão escuro que não dava para enxergar mais nada dentro de mim. O Meu Amigo Pintor apresenta uma proposta que segue na contramão de muitas obras direcionadas ao público infantil, pois se esquiva de assuntos banais e do caráter essencialmente pedagógico comum nesse gênero, ao abordar uma temática considerada tabu, o suicídio, que é explorada de maneira sensível e honesta por meio de uma narrativa em primeira pessoa, marcada pelo lirismo, simbologias e metáforas. Na história, construída como uma espécie de diário, o protagonista Cláudio compartilha suas memórias dessa amizade com o pintor e reflexões a respeito do ocorrido com ele, buscando compreender os porquês que o levaram a essa morte prematura. Nesse processo, que em alguns momentos adquire uma certa atmosfera investigativa, o personagem reúne informações que consegue absorver a partir de relatos e conversas com terceiros e levanta 4 possíveis hipóteses que podem explicar o suicídio de seu amigo: causa patológica ou frustrações de ordem amorosa, política ou profissional. Porém, a partir desse conjunto de motivações, Lígia Bojunga passa a desconstruir preconceitos, criticando a romantização do suicídio e a culpabilização de terceiros, bem como a condenação moral e religiosa da morte voluntária, algo ainda muito presente no consciente coletivo, influenciado pelo viés religioso que rege a nossa sociedade. Aprender a lidar com a ausência de uma explicação, bem como combater a ideia de eleger culpados, acabam se revelando, portanto, os temas principais que encontramos nesse livro e que são explorados no contexto de vivência do luto pela perspectiva infantil. Um dos instrumentos utilizados pela autora para expressar nessa história a jornada de entendimento e superação do luto é justamente a arte, em especial a pintura. Desde o primeiro capítulo observamos que o protagonista Cláudio passa a atribuir cores aos seus sentimentos e sensações, ensinamentos que aprendeu no convívio com um amigo pintor. Dessa forma, as cores surgem nessa história como metáforas para as emoções dos personagens, representando visualmente aquilo que eles estão sentindo. Além da pintura, o teatro também é apresentado como um instrumento de compreensão nesse processo. Em um episódio no 4º capítulo, o personagem sonha com a encenação de uma peça no colégio, na qual o pintor é um fantasma que entra em cena claramente despreparado para desempenhar esse papel e convoca Cláudio a subir ao palco para ajudá-lo nessa tarefa. Essa passagem expõe a compreensão do suicídio como uma morte antecipada, fruto de um momento que, como tal, é fugaz, passageiro, e finaliza com uma clara e importante mensagem de prevenção à morte voluntária. E então, um dia desses, fez um nevoeiro forte toda a vida. O pintor espiava pela janela do apartamento dele, só via aquele nevoeiro tapando tudo que é cor e falava feito costumava falar. Hoje está fazendo um pouco de vontade de morrer. Nevoeiro assim forte quase sempre passa logo, mas dessa vez não passou. Era um nevoeiro comprido que durou a tarde toda e a noite inteirinha também. A toda hora o pintor espiava na janela e nada da vontade de morrer acabar. Foi por isso que ele se enganou. Achou que a vontade nunca mais ia passar e então resolveu matar a vontade. Tipo do engano sem jeito.
No dia seguinte, amanheceu um céu azul bonito mesmo, mas aí o pintor já tinha virado um fantasma. É interessante observar também que Lígia Bojunga aborda de forma sutil a questão da perseguição política no período da ditadura militar, então recém-encerrada a época desta publicação em 1987. A abordagem não é direta, mas permeia as entrelinhas da narrativa em momentos pontuais, onde se revela que o pintor fez parte do movimento militante contra a ditadura e acabou preso, episódio que afetou profundamente sua vida amorosa e profissional. Essa edição atual do livro, publicada pela própria editora da autora, a Casa Lígia Bojunga, possui uma seção inédita intitulada Para Você Que Me Lê, cuja proposta é essencialmente metalinguística. Nessa parte, a autora expõe como foi o processo de desenvolvimento da história e suas inspirações para construir a narrativa, além de abordar a reestruturação da obra e sua relação com o mercado editorial, dentre outros assuntos. É um texto bem interessante, especialmente para aqueles que desejam conhecer como é o processo de escrita e criação existente por trás de um livro. E no dia que chegou uma pergunta bem curta, mas com cara de ser a última, o livro Sai ou Não Sai, empurrei minha mesa de trabalho contra a parede, fechei a porta, espalhei as cores da Tomi na mesa e só tendo a parede branca para fixar o olho, na hora que ele saía de uma cor, fiquei me concentrando horas para ver o que aquelas cores arrancavam de dentro de mim. E elas arrancaram o nome do meu irmão que morreu, Cláudio. Arrancaram a lembrança de um amigo muito querido que se matou. Arrancaram lembranças de Petrópolis, de nevoeiros, de conversas na sombra das árvores. Lembranças da minha adolescência, quando me deixaram de coração esborrachado. Lembranças de amigos, sofrendo perseguições na época da ditadura. Lembranças que iam se misturando, se impregnando das cores para onde meu olho voltava sempre. O Meu Amigo Pintor é uma obra sensível, poética e profunda, que aborda questões difíceis e importantes com inteligência e delicadeza, além de apresentar a arte como ferramenta poderosa para explorar as emoções e os aspectos existenciais da vida. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para adquirir esse livro através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar através dele você estará ajudando o canal e desde já eu agradeço. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, comentar, se inscrever aqui no canal e também de me seguir nas redes sociais. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!